Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Os demais irmãos que nos visitam hoje, todos que nos visitam, são bem-vindos também em nome de Jesus. Temos aí o Fábio, nosso irmão querido aí, é candidato, né, Fábio, a vereador. Então, que Deus abençoe aí a sua candidatura, as eleições, viu, Fábio? É um prazer ter um irmão nosso aí, também engajado nas questões políticas. Deus abençoe você. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 5. Hoje eu vou ler novamente, como de costume, na Nova Versão Internacional, mas vou fazer citações e menções da João Ferreira de Almeida. Então, se você tem a João Ferreira de Almeida, sinta-se à vontade também. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 5 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Aleluia. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Que texto belíssimo. Que palavra poderosa. Me sinto honrado esta noite de pregar esta palavra. Vamos orar. Eu quero orar pela Maria, esposa do pastor Paulo. Recebeu alta do hospital.
está em casa, mas vamos orar pela situação. O quadro dela é complicado, como os irmãos sabem, mas para Deus nada é impossível. Vamos orar também pelo Pedro, pela Sol. Pedro, que vocês conhecem, nossos amigos lá de Marília. Pedro e a Sol estão com sintomas do que parece ser o Covid-19. Então a Sol está um pouquinho pior, um pouco cansada, mas nós vamos orar por eles e cremos que Deus está no controle de todas as coisas e tudo é para a glória do Senhor. Coloquemos isto em oração. Os demais irmãos que têm os seus pedidos de oração, agora coloquem diante do Senhor, crendo que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado a Deus pela tua presença, obrigado pelo teu amor, pela tua palavra poderosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos fortalecido, tem nos revigorado, tem nos rejuvenescido interiormente para a glória do teu nome. Obrigado pela tua palavra belíssima, maravilhosa, profundíssima. Ó Deus, que entra em nosso coração esta noite e fala na nossa vida. Abençoe os demais irmãos que não puderam vir. Abençoe os irmãos que estão aqui congregando esta noite conosco. Ó, levando este culto de adoração e louvor ao teu nome. Ó Deus amado, pedimos a tua bênção especial sobre a vida da Maria, esposa do pastor Paulo. Estenda as tuas mãos sobre ela. É um quadro que só o Senhor pode realizar. Ó Deus, o impossível, o milagre. Nós cremos no Senhor e a vida da tua filha está em tuas mãos. Pedimos a tua bênção também sobre a vida do Pedro, da Sol, que estão lá em Marília, ó Pai. Estenda as tuas mãos sobre eles, que haja a recuperação completa, ó Deus, das circunstâncias em que eles estão vivendo. Ó Deus, tira todo o vírus, todo o mal, tudo aquilo que prejudica o organismo. Estenda as tuas mãos. Nós cremos no poder regenerador, transformador, curador, libertador do Senhor. Ó Deus amado, abençoe os demais irmãos que têm as suas orações agora, que clamam ao Senhor, que oram, que pedem, ó Deus, por alguém, por alguma pessoa, por eles mesmos. Ó Deus, tu és Senhor, tu és poderoso. Nós cremos na cura do Senhor, cremos na transformação, cremos na libertação, cremos na mudança, cremos, ó Deus, que tu és poderoso para fazer aquilo que lhe apraz, que a tua vontade boa, perfeita e agradável seja feita na vida dos irmãos. Ó Deus amado, fala conosco na tua palavra é viva, poderosa, maravilhosa, e nós estamos aqui te louvando e te agradecendo. Alimenta-nos com a tua palavra esta noite, para a glória do teu nome somente, em nome de Jesus, amém. Eu estava ontem no culto dos jovens, que por sinal foi muito bom. O pastor João trouxe uma palavra muito edificante para nós. E depois do culto nós saímos com os jovens e fomos comer um lanche, passar um tempo. Alguns irmãos comeram um lanche muito volumoso, que eu fiquei até pensando, meu Deus, se eu tivesse uns 20 anos a menos, acho que dava para comer esse tanto. Fomos abençoados. Voltamos para casa e eu tinha um pensamento. Eu disse, eu vou preparar a mensagem hoje à noite, antes de dormir. Eu geralmente preparo a mensagem no próprio domingo. Às vezes venho pensando na mensagem durante a semana, mas preparo no próprio domingo. Mas ia chegar os irmãos amados, queridos, visitantes na nossa casa, que não são visitantes, que são de casa já, mas eu disse, vou ter que ficar um tempo com eles, não vou poder ficar preparando a mensagem, então eu vou preparar à noite. O homem faz planos, mas Deus não faz assim. Deus tem outros propósitos. E aí as crianças, a Carla foi dormir, as crianças ficaram comigo na sala assistindo TV, e eu comecei a tentar preparar a mensagem. Vocês que pregam, o João, o Marcos, e o Luiz Fernando e outros que estão aqui que pregam, sabem que às vezes a gente acha
dezenas de mensagens ou até centenas na Bíblia, rapidamente. Mas às vezes parece que a Bíblia se torna um livro fechado. Você lê, você lê e pensa e vai e não encontra mensagem nenhuma. E assim eu comecei uma luta. E começava a tentar escrever alguma coisa e não era isso. Escrever outra coisa e não era isso. Escrever e não era. 2:pouco da manhã eu não tinha conseguido escrever nada da mensagem ainda. Cheguei à conclusão: Deus não vai dar mensagem para mim essa noite, eu vou dormir. Fechei a Bíblia, fechei o computador e pensei na hora de dormir: amanhã, a hora que eu acordar, Deus vai me trazer a palavra na mente. E foi uma profecia. Na hora que eu acordei, veio um versículo 2, o terceiro versículo, imediatamente na minha mente veio essa mensagem. Essa mensagem não é uma indireta para ninguém que está neste lugar. Esta mensagem é primeiramente e absolutamente para mim, em primeiro lugar. Falou muito ao meu coração e eu espero que fale ao seu coração. Eu gostaria de começar então essa noite com uma pergunta, algumas perguntas na realidade, para você responder para si mesmo. Ninguém precisa responder aqui, manifestar-se visivelmente. Algumas perguntas são importantes esta noite. Quantos aqui têm tribulações? Quantos têm tribulações? Ou melhor, será que tem alguém aqui que não tem tribulações? Será que alguém pode dizer: eu não tenho nenhuma tribulação? Para mim, tranquilamente, tribulação nenhuma na minha vida. Outra pergunta: como você lida com as tribulações da sua vida? Como você lida com as tribulações da sua vida? Você acha que as tribulações são pesadas? Você acha que as suas tribulações são pesadas? Eu também tenho tribulações. E vou confessar algo a vocês. Muitas vezes eu penso comigo mesmo que as minhas tribulações são um pouco pesadas demais para mim. Meu Deus, eu não estou reclamando, mas eu acho que essa tribulação está um pouco pesada demais para a minha vida. Às vezes eu penso assim. Mas aí de repente chega esta mensagem hoje para me confrontar. Assim como a mensagem do João ontem nos falou sobre Adoniran Judson na Birmânia, um missionário, e as tribulações que ele teve. Essa mensagem chegou para me confrontar, e é interessante, porque quando eu penso em tribulação, algumas personagens bíblicas me vêm à mente, e dentre elas, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo com certeza sofreu muitas tribulações. Nós temos um relato em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 até o verso 28, onde Paulo relata: trabalhei muito mais. Se você acha que você trabalha, Paulo está dizendo aqui: trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. A propósito, os açoites daquela época geralmente eram feitos com pontas de osso ou de ferro, e quando batia na carne rasgava as costas. Imagine, a primeira, a segunda, a terceira, e recebeu açoites. Fui açoitado e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios,
perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Nós sabemos que Paulo sofreu pressões de todos os lados, e foi preso, por exemplo, em Filipos, foi preso em Jerusalém, foi preso em Cesareia, foi preso em Roma por causa do Evangelho. E disse no texto que nós lemos, que ele enfrentava a morte sempre. E nós sabemos pela história que finalmente Paulo foi martirizado por amor ao Evangelho. Agora, quando eu leio esse relato, eu fico impactado. Mas quando eu ligo esse relato que eu acabei de ler para vocês sobre os sofrimentos de Paulo, quando eu ligo esse relato com um texto que nós temos essa noite, e eu chego ao verso 17 que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quando eu ligo este relato dos sofrimentos de Paulo à concepção que ele tinha dos sofrimentos que ele sofria, e ele os chama de leve e momentânea tribulação, então aí se mistura em mim o sentimento de espanto juntamente com o sentimento de vergonha. Eu sinto vergonha de chamar as minhas tribulações de tribulações, quando eu olho para o apóstolo Paulo. Eu sinto vergonha de achar que as minhas tribulações são pesadas, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo. Ele dizia: a nossa leve e momentânea tribulação. E quando eu li esse versículo, eu pensei, não, talvez esteja traduzido errado. Leve tribulação? Tem que estar traduzido errado isso aqui. E aí eu recorri aos originais, e no grego eu vi que a palavra traduzida por leve também pode ser traduzida por fácil de suportar. Porque a nossa fácil de suportar, leve tribulação e momentânea. E aí, quando eu vi isso, a minha vergonha aumentou. E aí começou a me intrigar. Como alguém pode viver desta maneira? Ser apedrejado, ser açoitado, sofrer naufrágio, sofrer perseguições, ir preso e uma série de outras coisas, ficar à beira da morte. Como alguém pode viver desta maneira? Como pode conseguir considerar tamanha luta como uma leve e momentânea tribulação? E Paulo ainda diz, no texto que lemos no verso 8 em diante: em tudo somos atribulados, mas não desanimados. A Almeida traduz: não angustiados. Atribulados, mas não angustiados. Eu traduziria: em tudo somos pressionados com força, mas não esmagados. Perplexos, mas não desanimados. A Almeida diz: não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Como alguém pode passar por tudo isso que ele passou e não desanimar, e não ser esmagado, e não se desesperar, e não se sentir desamparado, e não ser destruído?
Como? Esta é a minha pergunta. Então, diante disso, algumas coisas começaram a chamar a minha atenção neste texto. E descobri que para viver desta forma, para enxergar a tribulação como leve e momentânea, seja ela qual for e de que tipo for, para conseguir lutar sem desanimar, sem ser esmagado, sem desesperar, sem se sentir desamparado, sem ser destruído, nós precisamos de algumas coisas. Primeiro, precisamos ter Cristo como o centro e o foco da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Para conseguir tudo isso que Paulo conseguiu, precisamos ter Cristo como o centro e o foco da nossa vida. O texto diz, logo no verso 5 que nós lemos, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos ou escravos por amor de Jesus. Ou seja, nós não pregamos a nós mesmos. Paulo não era o centro. Paulo está dizendo aqui, nós estamos centrados não em nós mesmos. Nós não estamos focados em nós mesmos. Nós não estamos falando de nós mesmos. A nossa questão não é sobre nós. Nós pregamos a Cristo Jesus, o Senhor. Ou seja, Ele é o nosso Senhor. Nós não somos o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Somos apenas servos dEle. E servos de vocês, dizia Paulo, por amor de Jesus. Vejam, irmãos, aqui que nós temos uma questão de suma importância na vida. Quando eu sou o centro, quando a minha vida corre para mim, quando eu só falo de mim, quando eu sou o alvo da minha vida, então as tribulações, as lutas, os problemas se tornam insuportáveis, pois tudo isso me atinge e realmente destrói o alvo, que sou eu mesmo. Mas quando eu não sou o alvo, preste atenção nisso, quando eu não sou o alvo, então o que me atinge não atingiu o alvo, o que acerta em mim não acertou o alvo. E é aí que a coisa começa a mudar de figura. Uma tribulação perde a força, uma tribulação perde a capacidade de me destruir, quando eu não sou alvo da minha vida, e o alvo da minha vida é Cristo. Quando eu sirvo a Cristo com todo o meu ser, quando eu estou focado, não em mim, mas em Cristo, quando eu vivo não para mim, mas eu vivo para servir a Ele, e por amor a Ele, eu sirvo os meus irmãos, então a tribulação não tem força de me destruir. Essa é uma questão importantíssima da vida. E se guardarmos de todos os que eu vou falar aqui, só este ponto, já estamos no lucro. Esta é uma questão importantíssima. Muita gente não consegue lidar com a tribulação e as lutas, porque ela mesmo é o alvo. E se ele é o alvo, tudo que prejudica o alvo, tudo que destrói o alvo, tudo que ameaça o alvo, torna-se um grande problema para esta pessoa.
Irmãos, nós não podemos ser o alvo. O alvo é Jesus. Nós não podemos ser o foco. O foco é Jesus. Quando Cristo é o foco da minha vida, qualquer coisa que me atingir, errou o alvo, errou o foco. E isso não poderá me desanimar. Isto não poderá me angustiar. Isto não poderá me destruir. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Ele é a nossa pregação. Ele é o nosso discurso. Ele é a nossa fala. Ele é o nosso comentário. Falamos sobre Ele. Somos servos dEle. Amamos a Ele. Caminhamos para Ele. Desejamos Ele. Vivemos por Ele. Estamos nos passos dEle. Ele é o alvo da nossa vida. Só assim nós conseguiremos fazer da tribulação algo que seja leve e momentâneo, porque nós não somos o alvo da nossa vida. Então, para conseguir fazer da tribulação algo leve e momentâneo na minha vida, eu preciso ter Cristo como o centro, o alvo da minha própria vida, e não eu mesmo. Segundo, para conseguir viver assim, e enxergar a tribulação como leve e momentânea, para conseguir lutar sem desanimar, sem ser esmagado, sem desesperar, sem se sentir desamparado, sem ser destruído, eu preciso olhar para a minha fragilidade e descobrir a razão da minha fragilidade. Preciso olhar para a minha fragilidade e descobrir a razão da minha fragilidade. Paulo diz no verso 7, mas nós temos um tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Vejam, é interessante, ele mostra que ele é um vaso de barro. Todos nós somos vasos de barro. O vaso de barro é frágil. O vaso de barro é comum. Barro é o elemento mais comum que nós temos na terra. Qualquer lugar que você for, você pode pegar barro. Barro é um elemento comum. Vaso de barro é um vaso frágil. É um vaso quebrável. Ninguém que tem um vaso de barro em casa diz para a criança, pode ficar tranquilo, se cair não quebra. Não é assim, não é verdade? Quem tem criança em casa sabe que os vasos, para continuarem existindo em casa, não podem ser de barro. Eles precisam ser de ferro, de qualquer outra coisa. Se for de barro, e as crianças tiverem alcance a este vaso, com certeza você não o terá por muito tempo, porque o vaso de barro é frágil. Mas por que ele então não é destruído? Por que ele não se despedaça, embora passe tanta pressão? Por que ele não quebra? E ele mostra a razão. Ele diz, porque tem ouro dentro de si mesmo. Ou seja, tem a preciosidade, tem o Espírito de Deus, tem a obra de Deus em si mesmo.
Mas então, por que ser um vaso de barro tão frágil? Por que não ser um vaso de ferro? Por que não ser um vaso de diamante? Por que ser um vaso de barro tão frágil? Por que ser tão quebradiço? E aí é que está o segredo a ser revelado, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então eu quero dizer algo para você esta noite. Você é quebradiço, você é frágil por um propósito: mostrar que o poder que não te deixa quebrar vem de Deus e não de você mesmo. Se você fosse de ferro, a glória talvez de você não se quebrar seria sua. É claro que eu não quebro, eu sou de ferro. Olha a minha constituição, olha a minha estrutura, eu sou de diamante. Aqui pode bater, eu sou de aço. Sabe por que Deus não te fez de aço? Deus te fez de barro, para que você possa reconhecer que o poder que está em você não vem de você mesmo, vem de Deus. Ou seja, é para dar a glória a Deus somente. É para mostrar o poder de Deus na tua vida. Você continuará sendo frágil para mostrar o poder de Deus na sua vida. É para que todos, inclusive eu e você, possamos ver que a graça de Deus atua em nós, e é Ele é aquele que nos dá força para continuar vivendo, tudo para a glória dele somente, aleluia. Quando eu descubro a minha fragilidade, pastor, o senhor, em vez de falar aqui que nós somos vasos de aço, para a gente sair daqui pensando que a gente pode voar igual o Superman, que a gente pode enfrentar qualquer outra coisa na vida, que a gente vai arrebentar com... O senhor vem falar que a gente é frágil, é isso mesmo. Nós somos frágeis. Quando eu descubro a minha fragilidade, quando eu olho para a minha condição frágil e descubro que sou de barro, não é para sair por aí lamentando: ó vida, ó céus, que má sorte eu tenho, a minha fragilidade está quase quebrando o meu cabo, meu Deus, estou quase me estatelando no chão, que azarado que eu sou, por que é que eu sou desse jeito, por que que Deus me fez assim, que angústia, ai que situação em que me encontro. Não é para isso. A minha fragilidade não existe para alimentar a minha autocomiseração. A minha fragilidade não existe para dar combustível à minha autopiedade, para que todos vejam como eu sou o coitado na vida, para que todos me tratem como um bibelô. Cuidado comigo que eu quebro. Todo mundo tem que me tratar como um bibelôzinho, ficar com cuidado, colocar num ninho, senão eu vou quebrar. Não, não é para isso que Deus me fez frágil. A minha fragilidade existe para dar glória a Deus, para mostrar ao mundo que o que me mantém de pé é o poder de Deus que habita na minha vida, que não vem de mim mesmo, que vem dele para a glória dele, aleluia. A glória é do ouro e não do vaso. Sou frágil é para render glórias totalmente e absolutamente, somente a Deus. Vasos de barro somos todos nós, todos. Aqui não tem pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem ninguém. Todos nós somos vasos de barro. Vaso de barro é absolutamente comum, mas o ouro é totalmente especial. Glória a Deus. Eu quero continuar frágil para que o seu poder seja manifesto em mim. Quando isso está em mim,
quando eu percebo que as tribulações que tanto mostram a minha fragilidade, eu percebo também que elas revelam o que me mantém de pé, que é o poder de Deus. Por isso sou frágil, para mostrar o seu poder. Por isso eu sou comum, para mostrar o quanto Ele é especial. Então você está preocupado com a tribulação por quê? Está preocupado que a tribulação vai te quebrar? Ora, se você rachar, é só para mostrar o que tem dentro, que é o ouro, que é a presença de Deus. O poder é dele. Agora, se você continuar de pé e não rachar, é só para mostrar que o poder também é dele, porque é ele que te sustenta diante de tanta pressão e tanta luta na vida. E só assim, somente assim, as tribulações se tornarão, na sua ótica, leves e momentâneas. Ainda que você chegue à beira da morte, ainda que você chegue a ser apedrejado, ainda que você chegue a ser açoitado, ainda que você chegue a ser chicoteado, ainda que você chegue a ser caluniado, ainda que se levante o mundo inteiro contra você, você vai considerar esta tribulação como leve e momentânea, porque o que ela pode fazer é simplesmente mostrar a tua fragilidade, para que o poder de Deus apareça na tua vida e Deus seja glorificado por te manter de pé, apesar de tudo. Então até aqui vimos que devemos ter Cristo como foco e o centro da vida. Vimos que devemos considerar a nossa fragilidade e descobrir a razão da nossa fragilidade. Terceiro, para conseguir viver assim, para conseguir enxergar a tribulação como leve e momentânea, para conseguir lutar sem desanimar, sem ser esmagado, sem desesperar, sem se sentir desamparado, sem ser destruído, eu preciso valorizar mais o interior do que o exterior. Isso é muito importante. Eu preciso valorizar mais o interior do que o exterior. Vejam o que ele diz no verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Ainda que o exterior se corrompa, se desgaste, seja desgastado, entre em decadência, o interior continua e se renova de dia em dia. Aleluia. Irmãos, precisamos começar a dar mais valor ao interior do que ao exterior. Isso é uma questão da nossa época. A nossa época faz totalmente ao contrário. A sociedade valoriza muito mais o exterior do que o interior. A aparência do que a realidade, a estética do que as interioridades. A sociedade faz tudo ao contrário da vontade de Deus. As pessoas em geral dão mais valor ao exterior, à casca externa, do que ao interior. E quando isso acontece, então qualquer coisa que ameace o nosso exterior é motivo de desespero. Começou a cair cabelo, ameaçou ficar careca, entra em desespero. Eu comecei uma época a ficar preocupado se eu iria ficar careca ou não. Vocês podem perceber que a preocupação não resolveu a situação. Até o momento em que eu despreocupei. E o que tiver que cair, que caia.
Qualquer coisa que ameace o exterior se torna um problema quando eu valorizo mais o exterior do que o interior. Mas eu tenho que entender que o exterior vai se destruir pouco a pouco e não tem jeito. Deus fez as coisas de forma maravilhosa. Somos vasos de barro e o barro vai ficando feio, vai deteriorando, não tem jeito. Se o seu cabelo não cai, com certeza outras coisas vão começar a sofrer a lei da gravidade em você. Quando chegar o tempo é implacável. O exterior vai se destruindo pouco a pouco, porém, nós devemos ter um interior que seja renovado a cada dia, a cada manhã. Quando eu dou mais valor ao que está aqui dentro do que ao que está aqui fora, então a coisa começa a mudar. E aqui eu não estou falando simplesmente de oposição entre o material e o imaterial. Eu estou falando de oposição entre o temporal e o eterno, entre aquilo que se vê e aquilo que não se vê. O temporal, ou seja, os sentimentos, os desejos, o próprio corpo físico, a estética, os troféus da vida, as conquistas, as posições sociais, tudo isso será desgastado com o tempo. Tudo isto é o exterior. Mas o eterno, ou seja, a convicção de Deus, a certeza da vida eterna, a busca pelo poder do Espírito Santo, a água viva fluindo abundantemente do meu interior, isso é que se renova a cada dia. Por isso Paulo diz no verso 18, assim fixamos, preste atenção, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, quando você está fixo naquilo que se vê, você não pode suportar as tribulações. Mas quando você está fixo naquilo que não se vê, então as tribulações ficam leves e momentâneas. Ou seja, quando você se apega ao temporal, a tribulação é um grande problema para você, porque a tribulação acelera a destruição do temporal. Mas quando você se apega ao eterno, então a tribulação se torna leve e momentânea, porque ela não pode atingir as convicções eternas que estão dentro da tua alma. Ela não pode atingir o fluir do Espírito dentro do teu coração. Ela não pode atingir o renovar da sua mente, segundo a boa, perfeita e agradável vontade e a palavra de Deus. Ela não pode atingir você. Não existe tribulação no mundo. O que nos separará do amor de Cristo Jesus será o mundo, as tribulações, as lutas, o inferno, seja o que for, nada poderá nos separar deste amor que invade o nosso coração e se renova todas as manhãs para a glória de Deus, aleluia. Precisávamos pular com esta mensagem. Vai cair o celular. Misericórdia. Quando eu fixo naquilo que não se vê, a minha vida adquire um outro significado. Mas quando eu estou preocupado com o temporal, a tribulação vai te esmagar. Os problemas da vida vão te perfurar. Então até aqui vimos que devemos ter Cristo como foco da nossa vida. Devemos considerar a nossa fragilidade e descobrir o porquê somos frágeis. Devemos valorizar mais o interior
do que o exterior. E por último, para conseguir viver assim, enxergar a tribulação como leve e momentânea, para conseguir lutar sem desanimar, sem ser esmagado, sem desesperar, sem se sentir desamparado, sem ser destruído, para agir assim, eu preciso manter a verdadeira fé cultivada dentro de mim. Preciso manter a verdadeira fé cultivada dentro de mim. Paulo diz isto no verso 13 e no verso 14, onde está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Aleluia. Irmãos, precisamos da verdadeira fé cultivada dentro de nós. Presta atenção, estou falando da verdadeira fé. Muito se fala hoje em fé por aí, mas a fé que as pessoas falam, na grande maioria das vezes, é a fé como uma chave para fazer Deus se obrigar a nos dar as coisas que a gente deseja. Então é a fé para enriquecer, é a fé para não envelhecer, é a fé para ter todos os problemas da vida resolvidos. Não é dessa fé que eu estou falando. Eu estou falando da fé verdadeira, da fé genuína. Paulo diz: eu acreditei, eu criei, e isso me levou a pronunciar a palavra. Às vezes, irmãos, falta fé no coração da gente. Às vezes falta fé no coração da gente. A gente passa por lutas, a gente passa por tribulações, e na hora das lutas, às vezes a fé se torna inexistente, se mostra inexistente em nós. Precisamos nos alimentar com a fé que vem pela palavra de Deus. Precisamos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Precisamos instigar a fé com esta palavra. Precisamos ler e meditar nesta palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Precisamos desta palavra, meditar nela dia e noite. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos deixar que esta palavra entre em nosso coração. Precisamos começar a acreditar no que está escrito aqui. E essa palavra vai instruir a nossa alma com fé. Às vezes falta fé no coração. Precisamos nos encher da palavra. Cri, por isso falei. Porque sabemos, diz Paulo, porque temos certeza, temos convicção, que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Veja aonde vai a fé de Paulo. Nós cremos que aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele nos ressuscitará também, e nós seremos com vocês apresentados. Precisamos enfrentar as lutas e as tribulações da vida, irmãos, sabendo que no final nós seremos ressuscitados. No final nós seremos apresentados junto com os irmãos. Por isso ele diz no verso 10 e no verso 11: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Veja que Paulo era entregue todos os dias à morte por amor de Jesus,
e isso não o abalava. Porque ele trazia no corpo o morrer de Deus, para que a vida de Jesus também fosse revelada no seu corpo. Só pode revelar a vida de Jesus quem tem no corpo a morte de Jesus. Se você tem a morte de Jesus em você, então você pode revelar a vida de Jesus. Quem morreu e só quem morreu pode viver. Então o corpo tem uma finalidade. Veja o que Paulo diz aqui: o nosso corpo tem uma finalidade. Qual é a finalidade do nosso corpo? É manifestar a vida de Jesus. Ou seja, o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo não tem a finalidade de nos trazer benefícios e prazeres. Não é para isso que temos o nosso corpo. O nosso corpo não tem a finalidade de nos apresentar mais bonitos ou menos, ou melhores, ou qualquer outra coisa. Não é para isso que temos o corpo. Nós entendemos errado o que é o corpo e para que serve o nosso corpo. As pessoas acham que tem o corpo para elas saírem na primeira capa de uma revista e serem admirados por todo mundo. Balela! Nosso corpo não é para isso. O nosso corpo só tem um propósito, que é o de manifestar a vida de Jesus em nós. O nosso corpo precisa manifestar a vida de Jesus. Trazemos sempre em nosso corpo, diz Paulo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. É por isso que Paulo diz: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. É para isso que temos corpo, não é para sentir prazer, não é para a gente ficar se olhando no espelho. Não, a gente tem o corpo para ser templo do poder e do Espírito Santo. Por isso, Paulo vai continuar no capítulo 5, que nós não lemos, mas que é totalmente uma continuação do capítulo 4. Ele vai dizer no capítulo 5: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos. Preste atenção: se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos. Qual é a temporária habitação terrena em que vivemos? Não é a nossa casa, é o nosso corpo. Se for destruído o teu corpo, antes do tempo, ele diz: temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas, que é o nosso corpo ressuscitado. E ele continua: enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Aleluia! Então Paulo está dizendo: se você tem um corpo mortal, e se o seu corpo vai se deteriorando, e se ele vai se destruindo, você sabe que Deus te deu um corpo para manifestar a vida de Jesus, porque um dia aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, porque finalmente, assim como Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, diz Paulo, eu e você seremos ressuscitados um dia para habitar para sempre com o Senhor. Aleluia! Nada pode impedir isso. Nem o inferno, nem o diabo, nada pode impedir isso. Nem a impaciência das pessoas, nem a indiferença dos seres humanos, nem a apatia espiritual de muita gente, nada
pode impedir a obra que Deus realizará na sua igreja, porque assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim a igreja será ressuscitada um dia para encontrar o Senhor nos ares. Nada poderá impedir esta obra do Espírito de Deus, porque Deus é Senhor sobre a vida. Ele tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno, e ninguém poderá nos impedir de levantar das nossas sepulturas, porque Deus está conosco. Aleluia, glória a Deus. Por que estás tão abatido e preocupado com as coisas deste mundo temporal, deste mundo terreno, que logo passarão? Fixe o teu coração e os teus olhos nas coisas eternas, porque em breve as trombetas soarão e nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Enchei o vosso coração da minha palavra, diz o Senhor, para que possais suportar nos dias difíceis das vossas vidas. Deixai o meu Espírito, diz o Senhor, entrar em vossos corações e em vossas vidas, para revestir a vossa casa terrena, para que um dia vocês possam estar comigo nos céus, diz o Senhor. Eis que o Senhor nos diz esta noite: aquietai a alma, aquietai o coração, aquietai a mente e esperai pelas grandes coisas que Deus fará com a sua igreja, quando a igreja estiver cheia do poder do seu Espírito. Aleluia. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. A mensagem desta noite é esta e não outra. Precisamos. Esta mensagem vem para nos advertir, para que possamos ter uma vida em que as tribulações se tornem leves e momentâneas. Não importa o tamanho dessas tribulações, não importa a sua durabilidade, e muito menos a sua periculosidade, para conseguirmos lutar sem desanimar, para conseguir lutar sem ser esmagado, sem desesperar, sem nos sentir desamparados, sem sermos destruídos. Precisamos ter Cristo como foco da nossa vida, e só Cristo. Tu não és o foco de tua vida. Precisamos ter Cristo como foco da nossa vida, da nossa existência, da nossa alma. Cristo é Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo vai para Ele, tudo existe por causa dEle. Você não é o centro do universo. Eu não sou o centro do universo. O mundo não gira em torno de mim, não. O mundo gira em torno do Criador. O mundo não gira em torno do homem. O mundo não é antropocêntrico. O mundo é teocêntrico. O mundo tem que girar em torno de Deus. É a vontade de Deus que deve ser levada em consideração, porque é a vontade de Deus, e só a vontade de Deus, que prevalecerá para sempre. Aleluia. O fim da história já está determinado. Não há coronavírus, não há bomba atômica, não há nada que possa mudar o curso da história que Deus estabeleceu pela sua soberania. E a história já está escrita nos anais eternos, porque Deus já escreveu a história, e a história diz que no final Cristo Rei reinará para todos sempre. Aleluia. Precisamos ser cheios do Espírito. Cristo é o foco, é o centro da vida. Devemos considerar a nossa fragilidade, sim, mas descobrir para que ela existe, para mostrar a glória de Deus. Devemos valorizar mais o interior, preste atenção, mais o interior do que o exterior. Porque tudo passa. A vida do homem é como a flor do campo. Nasce a erva, mas ela seca e murcha-se a sua flor. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Aleluia.
precisamos manter a fé cultivada dentro de nós, porque Cristo voltará e nós seremos ressuscitados. O teu corpo belo, teu cabelo bonito, um dia vai perder o brilho, mas assim como eu tenho esta certeza, também tenho a certeza de que Cristo ressuscitará a minha vida e a sua vida para um corpo eterno que jamais perecerá. Aleluia! E só assim, munido desses pensamentos e dessas práticas de vida, porque isso que eu preguei aqui não é filosofia para você ficar pensando, olha que bonito, legal, interessante. Isso aqui é para ser praticado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Prática de vida. A palavra não é para ser elucubrada simplesmente, não é para ser meditada simplesmente, é para ser praticada. Quando eu e você praticarmos isto aqui que foi pregado, então não importa que tipo de tribulação teremos, não importa o quanto durará a nossa tribulação, não importa a periculosidade da nossa tribulação, ela ainda será leve e momentânea. Por quê? Porque produzirá para nós um peso eterno de glória nos céus. Aleluia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fiquemos em pé. Vamos orar. Eu precisava trazer esta palavra esta noite. E a preguei como se fosse a última da minha vida, com o desejo de que esta palavra fique fixada na tua alma e na minha alma, na tua mente, na minha mente, no teu coração, no meu coração, no teu espírito, no meu espírito, para a glória do Senhor Deus, o nosso Salvador. Eu tinha vontade de pregar hoje a noite inteira e pular de alegria aqui, para não escandalizar alguns irmãos. Vamos orar com a graça de Deus esta noite. Feche os teus olhos. Senhor Deus, pregamos a tua palavra esta noite. A tua palavra é viva e eficaz, poderosa. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Cristo precisa ser o foco, Senhor, da nossa vida. Senhor Jesus, tira tudo aquilo que não for o Senhor do centro da minha vida. Eu quero focar no Senhor. Eu quero centralizar o Senhor na minha vida, no meu coração, na minha alma. Senhor amado, ajuda-nos a valorizar sempre mais o interior do que o exterior. Ajuda-nos a viver isto todos os dias. Ajuda-nos a manter isso na nossa mente. Ajuda-nos a saber que temos uma fé, uma esperança de que o Senhor voltará e nós ressuscitaremos, assim como o Pai ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Assim nós seremos ressuscitados um dia para encontrar com o Senhor. Ajuda-nos a viver isto que foi pregado esta noite, confiando no Senhor, confiando na tua palavra, descansando na tua palavra, esperando pela tua palavra, praticando a tua palavra. Age em nossa vida pelo poder do teu Espírito Santo. Cura os corações esta noite. Tira a indiferença, tira a frieza, tira, Senhor, a malignidade, tira os pensamentos maus, tira, Senhor, os desejos ocultos, tira, Senhor, a impureza, a iniquidade,
da vida, da mente das pessoas. Dá um coração sincero, traz humildade, traz mansidão, traz alegria do espírito, traz gozo da alma. Faz-nos enxergar as fragilidades da nossa vida, mas ao mesmo tempo que possamos saber por que elas estão ali. É para mostrar a tua glória, o teu poder. Ah, Deus, ajuda-nos a te louvar, a te exaltar, a te bendizer todos os dias da nossa vida. Fortalece o teu povo, aviva a tua igreja, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em nome de Jesus.